Bem, embora já meio em cima da hora, vamos tentar fazer alguma coisinha que possa, quem sabe, ajudar em história, tá? Só que, assim, esse roteiro que vocês estão vendo na tela, eu não corrigi porque não deu tempo. Então, se aparecer algum erro, já vai corrigindo aqui na hora, tá? E exercícios que vocês vão acompanhar pelo livro também, para ficar mais fácil para mim. Se eu for copiar exercício, vai demorar muito. Olha só. Esse capítulo trata da formação dos estados nacionais e o absolutismo, ou seja, o que é um estado e o absolutismo, o poder absoluto dos reis. Vamos lá. O surgimento do mundo moderno e a formação dos estados nacionais. O que acontecia? Eu fiz até um desenhozinho bem tosco para mostrar essa parte inicial. Na Idade Média, havia as propriedades feudais. Em cada feudo, o nobre, que era o senhor feudal, ele tinha poder absoluto. Olha aqui. Então, isso é um feudo, uma propriedade, outro feudo, outro feudo. Em cada feudo desses, o nobre tinha poder, não tinha um governo central. O nobre tinha poder. Ele colocava as leis que ele queria, as regras que ele queria, a moeda que ele queria. Ele podia cobrar, por exemplo, essa propriedade para vender mercadoria para cá, ele podia cobrar uma taxa. Enfim, ele fazia o que ele queria, né? O que aconteceu? O poder político, por razões que a gente vai já ver, ele foi centralizado. Em vez de serem propriedades isoladas, cada uma com poder do seu proprietário, do seu nobre, passou a ter um rei com um poder central, com poder englobando tudo isso aqui. O rei passou a ter poder sobre todo esse território. Em resumo, foi isso, né? O que foi o surgimento do mundo moderno? O que foi a formação dos estados nacionais? Foi a centralização do poder político nas mãos dos reis. E, com isso, esse poder do feudalismo, o poder dos senhores feudais, começou a desaparecer. Só que tem um detalhe: aqui, os nobres eram os senhores feudais. O rei também era um nobre. Então, o rei centralizou o poder, mas ele manteve vários privilégios da nobreza. Por exemplo, os nobres não pagavam impostos. Era o povo que sustentava essa cambada que não pagava imposto. A grande diferença, a grande novidade foi o surgimento da burguesia. Burguesia era como eram chamados os comerciantes, tá? Não está no livro de vocês, mas rapidamente. Por que essa palavra burguesia? Vem de burgos. É que quando o comércio foi se desenvolvendo, foram surgindo pequenas cidades chamadas de burgos por causa do comércio. Então, os comerciantes, como eles criavam os burgos, passaram a ser chamados de burguesia. Bem, quais foram os motivos da formação desses estados nacionais? Primeiro, a gente acabou de ver o enfraquecimento da nobreza feudal. Mas por que a nobreza feudal enfraqueceu? Olha só, vocês viram ano passado, quando enfraqueceu, quando começou a cair o Império Romano, os bárbaros invadiram Roma. Os bárbaros invadiram as áreas urbanas do Império Romano. E a população que morava em Roma fugiu, né? Fugiu para as grandes propriedades que eram as propriedades feudais, que depois viraram as propriedades feudais. Então, a população da cidade ela foi viver lá na terra dos nobres para ter proteção. Mas acontece que, quando chegou por volta do ano 1000, as invasões bárbaras cessaram, não havia. Então, a população que morava nesses feudos já começou a sentir que não precisava mais de proteção. Quer dizer, eles tinham ido para lá em busca de proteção. Não tinha mais necessidade. Então, eles começam a sair do feudo e a se dirigir para as cidades para buscar trabalho no comércio que estava surgindo. Esse foi um fator, tá? Então, a população abandona os feudos. Bem, outro fator. No século XIV, havia pouca mão de obra, porque muita gente morria por causa da fome, por causa das doenças, das pestes e por causa das guerras. E como tinha pouca mão de obra, foram sendo impostas, foram sendo exigidas cada vez obrigações mais pesadas para os servos
que trabalhavam nos feudos. E, com isso, houve muitas revoltas, e os nobres não tinham como combater, como controlar essas revoltas. O que é que os nobres fizeram? Pediram ajuda do rei, e com isso o rei foi ficando mais forte. Além disso, por causa do comércio, a riqueza que era baseada na terra, quem tinha muita terra é muito rico, a riqueza começa a se basear no dinheiro. Rico é quem tem dinheiro e não quem tem terra. E tem ainda mais um fator que enfraqueceu a nobreza feudal e aumentou o poder do rei. Foi o seguinte: os exércitos dos nobres feudais estavam muito enfraquecidos. Por quê? Porque estavam participando nas cruzadas para combater os muçulmanos e em outros conflitos, como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra de Reconquista da Península Ibérica, Portugal e Espanha, que estava invadida pelos mouros, pelos muçulmanos. E por causa disso, como os exércitos dos nobres estavam enfraquecidos, é por isso que eles não conseguiam combater as revoltas, não conseguiam manter o poder que eles tinham na época feudal e precisavam pedir ajuda do rei. Mas tem mais ainda. Os comerciantes, a burguesia, estava insatisfeita com a descentralização, com cada um proprietário feudal tendo o poder. Isso aqui, ó. Eles estavam insatisfeitos com cada um tendo seus poderes isolados. Eles queriam um poder central do rei. Vamos ver por quê. Os comerciantes achavam, e eles tinham razão, que essa descentralização era ruim para o comércio. Por quê? Porque cada propriedade tinha um tributo diferente, cada proprietário fazia o seu tributo, tinha um peso diferente, tinha medida diferente, moeda diferente, leis diferentes, barreiras alfandegárias. Um proprietário cobrava para outro mandar para sua propriedade algum produto. Às vezes, até a língua era diferente. Essa confusão toda, essa variação de peso, de moeda, de língua, de lei, isso criava muita dificuldade para o comércio. Além disso, os senhores feudais, eles não controlavam o comércio e, por causa disso, eles não davam a menor bola para proteger as caravanas que passavam por suas terras. Então, a caravana passava por uma propriedade feudal, ela era assaltada e o seu feudal não dava a menor bola. Por tudo isso, os comerciantes queriam que houvesse um poder central. Bem, reparem só então, tanto a nobreza quanto a burguesia, embora por razões diversas, apoiavam que o poder fosse centralizado no rei. A nobreza pediu a ajuda do rei porque estava em dificuldades para combater a revolta e com o exército enfraquecido, como a gente já comentou. E isso fortaleceu o poder do rei. Já esse rei, né, quando ele pegou esse poder, ele aumentou esse poder, mas ele manteve privilégios da nobreza. A nobreza não pagava impostos e ocupava os melhores cargos no Estado. Inclusive, foi chamada de grupo parasitário do Estado. Lembro de ciências? O que é o parasita? Parasita é aquele verme, aquela bactéria, aquele vírus que ocupa o corpo de um hospedeiro e sobrevive às custas do hospedeiro. Então, essa expressão grupo parasitário do Estado quer dizer o seguinte: os nobres, eles viviam às custas do Estado, eles não pagavam impostos e ainda tinham os melhores cargos, safados, né? Pois bem, a burguesia, por sua vez, apoiava o poder central do rei porque eles queriam melhor desenvolver o comércio. Eles queriam, não queriam, eles queriam proteção nos caminhos para as caravanas poderem passar em paz. Eles queriam uma moeda única. Eles queriam leis únicas, em vez de cada propriedade ter as suas leis. Eles queriam que os pesos e medidas fossem únicos para poder uniformizar o comércio. Eles queriam eliminar as barreiras alfandegárias entre as propriedades, pagar taxa para ir de uma para outra, e por aí vai. Quer dizer, a burguesia, então, ela queria acabar com essa descentralização e centralizar o poder. E acontece que a burguesia tinha dinheiro para isso. E, por isso, com esse dinheiro que eles tinham,
eles financiaram um exército profissional e financiaram funcionários para administrar, fiscalizar, aplicar justiça, etc. E, em troca, claro, eles queriam um apoio para o comércio, com essas medidas de uniformização, de moedas, de tributos, de leis, etc. Tá bom? Bem, surgimento das nações. Vou deixar para o próximo vídeo.